Uma das grandes dúvidas de quem começa a acompanhar a NFL é como é feita a montagem do calendário da liga e como é a fórmula de disputa do campeonato. Vem comigo que nesse vídeo eu vou explicar tudo isso para você. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos que estão vendo esse vídeo. Começando agora a terceira parte do nosso especial de estreia do canal, explicando o básico da NFL para quem está começando a acompanhar o futebol americano agora. No primeiro vídeo, tudo o que você precisa saber para entender o que está acontecendo em campo. No segundo, posição por posição, qual é a função de cada um. Agora, eu vou explicar como funciona a montagem do calendário. Primeiro, se inscreve aqui no canal, porque isso é importante pra gente, mostra pro YouTube que esse vídeo é relevante, que esse canal produz conteúdo relevante. Curte o vídeo, compartilha com os amigos, deixa comentário, manda pra todo mundo, até pra tia avó que nunca viu futebol americano. Ativa o sininho aqui embaixo, porque vai avisar pra você sempre que sair um vídeo no canal, e a gente vai produzir muito conteúdo ao longo dessa temporada. Então vem comigo que a gente vai continuar nosso especial. O calendário da NFL funciona de forma um pouco peculiar. A liga tem 32 times, mas nem todos se enfrentam. Afinal, cada um joga 16 vezes só na temporada. Esses confrontos mudam de acordo com cada ano. Por isso, é preciso que a explicação seja um pouco alongada e seja bem específica para você entender como é que isso funciona. Vamos começar então pela organização. A NFL, como outras ligas dos Estados Unidos, é dividida em conferências, no caso, duas. Só que ela não usa critérios geográficos para essa divisão, como usa a NBA, por exemplo. Na NFL existem duas conferências, a americana e a nacional. Para explicar a origem delas, a gente precisa voltar aos primórdios da liga. A fundação da NFL aconteceu em 1920, ou seja, a data completa 100 anos esse ano. E até 1960 ela reinou soberana na modalidade. Outras ligas surgiram, mas nunca conseguiram se estabelecer até então. Aos poucos, ela se tornou uma liga muito lucrativa, e outros milionários americanos queriam ter times na liga. Só que, como é feito até hoje, botar um time na NFL é uma coisa complexa. Você precisa da aprovação dos donos, e tudo é votado entre os donos de franquia. E daí surgiu uma concorrente da NFL. Em 1960, Lamar Hunt e outros milionários americanos fundaram a American Football League, que se tornou a principal concorrente da NFL na época. Naqueles anos em que a American Football League existiu ao mesmo tempo que a NFL, a concorrência elevou os custos de todo mundo. Os contratos ficaram muito mais altos, a American Football League tentava tomar jogadores da NFL, oferecendo muito dinheiro, e isso causou um colapso financeiro das duas ligas. As duas começaram a ter dificuldades financeiras por conta dessa concorrência. Com os problemas financeiros que atingiam as duas ligas, eles encontraram uma solução, uma fusão que começou em 1967, tendo um jogo para definir o campeão da temporada das duas ligas, do campeão da EFL, da American Football League, contra o campeão da NFL, a National Football League. Esse jogo, em 1967, passou a se chamar Super Bowl. Curiosidade, o nome da partida que decide o campeão, o Super Bowl, veio do brinquedo do filho do Lamar Hunt, presidente da EFL e dono do Kansas City Chiefs na época, que era a Super Bola. As duas ligas começaram a decidir um campeão único em 1967, mas a fusão mesmo só se consolidou e se concretizou em 1969, que foi quando as duas ligas se tornaram a NFL, que é conhecida hoje. Dessa fusão surgiu a divisão em duas conferências, a americana e a nacional. A Conferência Americana, a AFC, comporta os antigos times da American Football League e outros times que foram remanejados em nome do equilíbrio das duas ligas. Na Conferência Nacional, antigos times da NFL e também outros times que foram remanejados e times que surgiram mais pra frente nas ampliações e expansões da liga. Hoje, após todas as expansões que aconteceram, a liga tem 32 times, 16 na americana e 16 na nacional. Dentro de cada conferência, esses times são divididos em 4 divisões: Norte, Sul, Leste e Oeste. Toda essa explicação é necessária para você entender a montagem do calendário. Agora você sabe de onde surgiu essa divisão, e você vai entender como essa divisão influencia no calendário de cada time. Ao longo das 17 semanas que tem uma temporada, os times jogam 16 vezes. Todos os times folgam pelo menos uma vez entre a 5ª rodada e a 13ª rodada de uma temporada. Agora vamos à organização dos jogos. Eu vou pegar um exemplo para facilitar o entendimento. Cada time enfrenta os rivais da própria divisão 2 vezes numa temporada em jogos de ida e volta. Ou seja, por exemplo, o New York Jets. O New York Jets está na divisão leste da Conferência Americana. Ele enfrenta 2 vezes na temporada o New England Patriots, o Miami Dolphins e o Buffalo Bills, que são os rivais de divisão dele. Ele faz um jogo em casa e um jogo fora contra esses times. 6 partidas ao longo da temporada. Além disso, cada divisão enfrenta uma das outras 3 divisões da mesma conferência. Por exemplo, a AFC Leste do New York Jets vai enfrentar a AFC Oeste nessa temporada. São 4 jogos, 2 em casa e 2 fora. Isso muda cada vez que essas mesmas divisões se enfrentam. Cada ano muda o confronto entre as divisões. Se a AFC Leste está enfrentando a Oeste esse ano,
Ano que vem ela vai enfrentar ou a Norte ou a Sul, e depois é que sobrar. As divisões se enfrentam, os 4 times entre si, a cada 3 anos. Se a AFC Leste está enfrentando a AFC Oeste esse ano, em 2023, eles se reencontram para se enfrentar novamente. Outros 4 jogos são feitos contra uma das divisões da outra conferência, mais ou menos como funcionou nesse caso que eu expliquei anteriormente. Esse ano, por exemplo, a AFC Leste, do New York Jets, que a gente está usando de exemplo, vai enfrentar a NFC Oeste, do San Francisco 49ers, do Seattle Seahawks, do Arizona Cardinals e do Los Angeles Rams. Como são 4 divisões, os times de conferências diferentes só se enfrentam uma vez a cada 4 anos. Ou seja, a AFC Leste só volta a enfrentar a NFC Oeste agora em 2024, com os mandos alternados. Se o New York Jets jogar fora de casa contra um time esse ano, ele vai enfrentar esse mesmo time daqui a 4 anos em casa. E aí você deve estar se perguntando, ué, você disse que são 16 jogos, você explicou só 14 até agora. E é agora que vem os últimos 2 jogos, e que são um pouquinho mais difíceis de explicar para você. Os últimos 2 jogos são contra times das outras 2 divisões da mesma conferência que tiveram campanhas iguais na temporada passada. E é agora que o exemplo vai servir para você entender. O New York Jets ficou em terceiro na AFC Leste em 2019 e 2020. Agora ele vai enfrentar o terceiro colocado da AFC Norte e o terceiro colocado da AFC Sul. A Oeste a gente descarta porque ele já vai enfrentar os 4 times dela esse ano. Nesse exemplo, os Jets vão enfrentar Colts e Browns nessa temporada, totalizando 16 jogos. Os playoffs da NFL são disputados em modelo de jogo único, com mando de campo do time que teve a melhor campanha durante a temporada regular. Ou seja, matou ou morreu. Essa é uma vantagem muito importante em jogo de futebol americano, porque a torcida tem muita influência durante o jogo. Avançam os campeões de cada divisão, ou seja, o campeão do Norte, o campeão do Sul, o campeão do Leste e o campeão do Oeste, e os 3 melhores times que não ganharam as divisões, totalizando 7 na pós-temporada. O time de melhor campanha entre os campeões folga na primeira rodada de playoffs e os outros se enfrentam no critério de campanha, ou seja, o melhor campeão enfrenta o pior time que não foi campeão e assim por diante. Na segunda rodada, o time de melhor campanha, que teve a folga na primeira, vai pegar o pior time que avançar e os outros 2 times vão se enfrentar. Desses confrontos sai a final da conferência. O campeão da conferência está no Super Bowl. Importante, o Super Bowl é o nome do jogo final da NFL, é o nome do jogo que decide. Então, não existe final do Super Bowl. Ou é final da NFL, ou é simplesmente o Super Bowl. Qualquer dúvida, deixa um comentário, vai nas redes sociais, me pergunta o que vocês não entenderam, porque pode me ajudar em um próximo vídeo ou até uma explicação mesmo na rede social. Forte abraço e até o próximo vídeo.